Bom, os gases nobres, eles são inertes, ou seja, eles não reagem quimicamente em condições espontâneas, e o fato deles não reagirem gera instabilidade termodinâmica. A gente sabe que para determinada substância ou elemento, qualquer coisa ser estável, ele tem que estar no seu menor nível de energia, no nível mais baixo. Sendo assim, para os gases nobres serem estáveis e inertes, eles devem possuir subníveis completamente preenchidos. Até porque, se eles não tivessem, eles iriam buscar uma forma de completar esses subníveis igual os outros elementos. E isso não seria estável, né? Em 1916, os cientistas da época eram intrigados pelo fato de elementos não metais com alta energia de ionização não formarem ligações iônicas, que havia sido proposta por Lewis anos antes. Então, justamente nesse ano, Lewis mais uma vez propôs o termo ligação covalente e definiu como um par de elétrons compartilhados. Ele observou que os átomos compartilhavam elétrons até atingirem uma configuração eletrônica de um gás nobre. Então, ele definiu esse princípio como regra do octeto. Se vocês forem lá na tabela periódica e olharem a valência dos gases nobres, exceto do hélio, vocês vão ver que ele termina com NS2, NP6, onde todos os gases nobres, exceto o hélio, têm 8 elétrons na camada de valência. Bom, a gente vai usar aqui o exemplo da molécula de hidrogênio. O hidrogênio, ele foge da regra. Ele não tende a completar o octeto. Na verdade, ele forma um dupleto. Isso ocorre quando dois átomos de hidrogênio se aproximam o suficiente para que as nuvens eletrônicas dos átomos se sobreponham. Quando isso ocorre, a energia potencial diminui e há uma atração entre o elétron de um átomo com o núcleo do outro átomo. Quando a distância alcança 74 picômetros, a energia diminui e a molécula de H2 se torna estável. Aqui a gente tem um vídeo de um gráfico onde representa a aproximação dos dois átomos de hidrogênio. Chega um ponto que a energia diminui, podem ver que a energia diminui e quando essa distância chega em 0,74 angstrom, vocês podem ver aqui, a molécula se torna estável. Na ligação iônica, ocorre a formação de cátions e ânions. Quando um átomo transfere seus elétrons de valência, ele forma um cátion, e quando ele recebe, ele forma um ânion. Por exemplo, o sódio tem 11 elétrons e possui apenas um elétron na camada de valência. Para ele se estabilizar, ele precisa perder um elétron e assumir a configuração eletrônica do neônio, que possui a camada L completamente preenchida. O cloro possui 17 elétrons e tem uma alta energia de ionização. Na sua camada de valência, ele possui 7 elétrons e ele precisa ganhar 1 para assumir a configuração eletrônica do argônio. Quando o sódio e o cloro são colocados no meio reacional, o que tende a acontecer? Bom, o sódio quer doar e o cloro quer ganhar. Assim, os dois ficariam estáveis, né? Então, a gente obtém o cátion sódio mais e o ânion cloreto. Agora, o sódio tem 10 elétrons, podendo assumir a configuração eletrônica do neônio, e o cloreto tem 18, podendo ter a configuração eletrônica do argônio. As ligações iônicas ocorrem em geral com os metais do lado esquerdo, que são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, com os metais do lado direito. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos têm baixa energia de ionização e eles formam cátions.
Já os elementos que estão mais à direita, que são esses aqui, possuem alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica também. Por isso, eles têm tendência a receber e assumir a configuração do gás nobre mais próximo. Todos os compostos iônicos formam sólido. O composto cloreto de sódio, por exemplo, é iônico, mas vale lembrar que você não vai encontrar a molécula de cloreto de sódio. O que você vai achar é uma rede cristalina repleta de íons positivos e de íons negativos. O NaCl é apenas uma fórmula unitária. Dessa forma, as forças atrativas se estendem por toda a rede e se manifesta no fato da maioria dos compostos iônicos fundirem em temperatura muito elevadas, o que é ambiente. Temos dois tipos de ligação. As ligações direcionais, que são aquelas que é entre dois átomos, só pode existir apenas uma direção no compartilhamento eletrônico, por isso que as ligações covalentes são direcionais. A ligação covalente há um compartilhamento de elétrons. Já a ligação covalente de coordenação é diferente. Os elétrons provêm apenas de um átomo. As ligações não direcionais são aquelas onde há uma interação mútua em todas as direções, caracterizando as ligações iônicas e as ligações metálicas. A ligação metálica são ligações químicas que ocorrem entre metais que fluem livremente com seus elétrons. Já a ligação iônica ocorre a transferência do elétron e ocorre a formação de cátion e ânion, como a gente viu no slide passado. Vamos entrar no eixo das representações das estruturas de Lewis. Bom, nas estruturas de Lewis, os elétrons que são expostos são os elétrons de valência. Eles podem ser representados assim, com esse pontinho, ou eles podem ser representados com um traço. Lembrando que o traço significa um par de elétrons. Por exemplo, aqui na molécula de hidrogênio, a gente tem um par de elétrons compartilhado. Na molécula de enxofre, a gente tem dois pares de elétrons compartilhados. E na molécula de nitrogênio, a gente tem 3 pares de elétrons compartilhados. Nas estruturas, os pares compartilhados são ditos pares ligantes e os pares não compartilhados são os pares não ligantes. Vamos para alguns exemplos aqui. Nessa molécula de flúor, a gente tem 3 pares não ligantes em cada flúor e um par ligante, que esse tracinho representa um par. Na molécula de nitrogênio, a gente tem um par em cada nitrogênio não ligante e na molécula a gente tem 3 pares ligantes. Na molécula da água, o oxigênio tem 2 pares ligantes, um par com hidrogênio e outro par com hidrogênio, e tem 2 pares não ligantes. Na molécula de CO2, a gente tem 4 pares ligantes e cada oxigênio tem 2 pares não ligantes. Alguns compostos são formados por átomos que possuem um octeto incompleto, que é o exemplo do hidrogênio, berílio e boro. O hidrogênio não completa, o berílio também não e o boro também não. Mas vocês poderiam perguntar aqui nessa molécula do trifluoreto de boro. Ele não completa, né? Aqui ele está com 6 elétrons. Mas aí você poderia perguntar: se o flúor compartilhar outro par de elétrons, ele completa o octeto do boro, né? Mas o flúor é um elemento que possui uma altíssima energia de ionização. E se ele compartilhar mais um par, ele assume carga formal positiva. E é muito pouco provável que isso possa acontecer. Algumas espécies têm números ímpares de elétrons na camada de valência, o que significa que pelo menos um de seus átomos não pode formar o octeto, como é o caso do óxido nítrico, que possui 5 elétrons na camada de valência.
Quando ele formar o óxido nítrico com seus 2 pares de elétrons, ele fica com 7. O dióxido de cloro é igual. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência e continua com 7 na ligação com os oxigênios. A regra do octeto diz que o compartilhamento de elétrons vai até ele atingir os 8 elétrons na camada de valência e assumir uma configuração eletrônica de um gás nobre, Ns2, Np6. Mas quando o átomo é o elemento a partir do terceiro período, ele possui orbitais D vazios, com energias semelhantes à de um orbital de valência, podendo então expandir o octeto. A gente tem um exemplo do enxofre, ele se encontra no terceiro período da tabela periódica. A gente pode aqui até relembrar um pouco dos números quânticos. Quando a gente tem um N igual a 3, a gente tem um número quântico secundário igual a 2, e temos os orbitais D disponíveis. Então, ele pode, por convenção, expandir o octeto, né? Nesse primeiro exemplo, o enxofre tem 4 pares de elétrons compartilhados e ele completa seu octeto. Nesse segundo, ele tem 10 elétrons na sua camada de valência. Então, ele expande o octeto devido a ele estar a partir do terceiro período da tabela periódica. Bom, a gente viu, né, com essa aula de hoje, que o conhecimento da estrutura molecular é um ponto central da química e da biologia moderna. E, portanto, é importante saber traçar as estruturas eletrônicas de íons das moléculas e dos íons poliatômicos, pois esta, entre outras coisas, nos permite entender o comportamento químico ou prever a própria geometria das moléculas ou dos íons. Considerações importantes que a gente aprendeu na aula foi que a gente aprendeu a verificar o número de elétrons da camada de valência de um elemento. Aprendemos o tipo de ligação, podemos ter uma ligação covalente, uma ligação iônica, uma ligação metálica. Aprendemos a representar e interpretar uma estrutura de íons e aprendemos os elementos que podem expandir e fugir da regra do octeto. Então, até a próxima aula, gente.